Livro de Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Leiamos a palavra de Deus, diz assim: ora, irmãos, rogo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém, de maneira alguma, vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia, quando ainda estava convosco, e agora vós sabeis que o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado, porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora resiste, até que do meio seja tirado, e então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca, e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça, para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade. Antes tiveram prazer na iniquidade, mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação em santificação do Espírito e fé da verdade, para que pelo nosso Evangelho vos chamou para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Oramos ao nosso Deus, maravilhoso Deus, Pai Celestial. Vem nesta noite, Senhor, falar conosco através da sua bendita palavra. Nos abençoa através da mensagem pregada. Senhor, eu sei que o Senhor já nos visitou aqui nessa noite, através da oração, através dos hinos que foram entoados, que foram cantados em louvores ao Senhor. Meu Deus, continua falando conosco agora, através da tua bendita palavra. Amém. Tome os vossos assentos, as mãos desocupadas. Dê o melhor aplausos que você pode dar para Jesus. Bem alto, com glória, misturado com uma aleluia. Meus amados irmãos, eu quero dizer para a igreja que quando Jesus arrebatar o seu povo, quando Jesus arrebatar a sua igreja, o negócio aqui, irmãos, vai esquentar. Esse mundo aqui sem Jesus, esse mundo aqui sem a presença do Espírito Santo, este mundo aqui sem a igreja, isso aqui literalmente vai pegar fogo. Vai pegar fogo. Mas eu quero dizer para a igreja que Jesus, ele vai nos arrebatar. Jesus vai arrebatar o seu povo. Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. Queira Satanás ou não queira, Jesus vai voltar para arrebatar a igreja. E eu quero que os irmãos compreendam aqui que só fará parte do arrebatamento da igreja todo aquele que tiver a sua vida em cima, ou seja, estiver com a sua vida no altar de Deus, estiver vivendo uma vida de santidade ao nosso Deus. Estar aqui é muito bom, mas estar aqui não significa que de fato você estará salvo. O que vai representar para nós a salvação é a nossa aproximação com Deus, é a nossa aproximação, é a nossa intimidade com Deus e a intimidade nossa com a palavra do nosso Deus. Veja bem, Paulo, quando escreve aos irmãos em Tessalônica,
ele passa, uma ideia real da seguinte maneira. Ele está dizendo o seguinte: gente, vocês estão, afoitos para que o arrebatamento, para que o Jesus venha logo. Mas tem um porém. Antes dele, ele vai dizer o seguinte: antes da manifestação dele, ninguém vos engane. Ele está dizendo de uma forma bem clara: vocês não devem se deixar ser enganado por ninguém, porque de maneira alguma isso vai acontecer antes que venha a apostasia. A apostasia é um grande sinal. Se não, eu não vou dizer um dos maiores, mas um grande sinal da volta de Jesus a arrebatar o seu povo é a apostasia, apostatar-se da fé. Você se lembra que quando você aceitou a fé, quem tem mais de 10 anos aqui na presença de Deus nessa noite? Quem tem mais de 20 anos na presença de Deus aqui nessa noite? Quem tem mais de 5 anos? Você se lembra que quando você aceitou a fé, quando você se aproximou de Jesus, seja aqui nesse lugar, nessa igreja, seja em uma outra igreja do bairro, não importa. Você se lembra que quando você se aproximou-se de Deus, quando você de fato aceitou a Jesus como o único, suficiente Salvador da sua vida, você era um homem de oração, você era uma mulher de oração, você era um homem de jejum, uma mulher de jejum, uma pessoa que se consagrava, que buscava a Deus, que sentia a presença do Espírito Santo, que as lágrimas caíam pelo rosto, você tinha muita graça de Deus. Você se lembra desta época? Aí eu pergunto para você: como é que você está hoje? Como é que está a sua situação perante Deus hoje? De repente você pode dizer: pastor, hoje eu estou um pouco mais maduro na fé, hoje eu estou um pouco mais maduro, eu estou um pouco mais resistente, eu estou um pouco, hoje eu já não choro mais tão fácil, hoje eu já não tenho mais toda aquela capacidade, aquela calibragem para orar e para buscar em jejum, mas eu estou mais maduro. Mas eu quero que você entenda que isso também faz parte de uma determinada apostasia. Você precisa permanecer naquilo que você começou, na oração, no jejum, na leitura da palavra, nas vigílias, buscar a Deus, se aproximar de Deus de uma forma íntima. Aleluia. Livro do Apocalipse, uma das cartas de João escrevendo à igreja em Éfeso: lembra-te, pois, de onde caíste, volta e pratica as primeiras obras. Lembra-te, pois, de onde caíste. Ou seja, lembra qual foi, o que é que você vinha fazendo antes, até que você não suportou e teve uma fraqueza, caiu na fé. Não importa, esse cair aqui não é só em pecado, esse cair aqui tem vários sentidos. Mas lembra-se, pois, de onde caíste, volta, pratica as primeiras obras, aquelas obras que você fazia antes da sua queda, que te aproximava de Deus. É melhor, eu quero dizer para os irmãos, é melhor nós vivermos hoje, até não vou dizer de uma maneira radical, mas é melhor a gente estar na presença de Deus e achar que tudo é pecado, do que nós estarmos de uma maneira desleixada, achando que mais nada é pecado. Apostasia é complicado, você apostatar-se da fé. Você não pode negar os teus princípios que estão na palavra de Deus. Viva ela, pratique a palavra de Deus, deixe a palavra de Deus encharcar a sua vida. Aleluia. Bom, ele vai dizer o seguinte, que antes que venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Ele está falando aqui literalmente do anticristo. O homem do pecado. E quais as características desse homem do pecado? Bom, ele vai se opor, ele vai se levantar contra tudo que se chama Deus ou se adora. Então ele é anti-culto. Ele é anti-igreja. E qual é o objetivo dele? Se assentar no templo de Deus. Analisa bem alguns fatos aqui muito interessantes. Templo de Deus hoje, no sentido de Paulo, ele está se referindo ao templo em Jerusalém. O templo em Jerusalém, na época de Paulo, ele existia. Ele foi derrubado no ano 70 depois de Cristo. Então, de 70 até agora, esse templo não existe. Só tem a esplanada lá em Jerusalém, o Muro das Lamentações, que é uma parte
que sobrou do templo. O templo era acima daquele muro que pegava aquela região onde está a mesquita de Al-Aqsa. Seria a mesquita de Al-Aqsa. E o que acontece? Esse templo, ele vai ser reconstruído. Talvez você não sabe, mas se trabalha velozmente para ser reconstruído esse terceiro templo. E isso é um sinal da palavra de Deus. É isso que você precisa prestar atenção. Porque às vezes nós estamos na igreja, nós não prestamos atenção nos sinais. Os sinais é como se fosse um beliscão na gente. É como se fosse um cutucão nas costas ou de lado dizendo, ó, desperta. Você não está vendo, você não está percebendo, mas está acontecendo coisas em volta, no mundo todo, que demonstra o quê? Que demonstra, para nós que estamos aqui hoje, demonstra que Jesus está chegando para buscar a sua igreja e eu quero subir com ele. Ou seja, eu quero estar nesta chamada, eu quero subir com Jesus. Quem quer subir com Jesus aí, dá glória. Quando a igreja for tirada, esse mundo aqui, o que de fato, irmãos, produz no coração das pessoas, por mais que a pessoa não acredite, por mais que ela não creia, seja em Deus ou seja nessas verdades que estão na palavra de Deus, mas quando essa igreja for tirada da terra, a igreja é o sal. Jesus disse, vocês são o sal, a luz do mundo. O sal é o para conservar. Então, se você vai se alimentar com... Vamos falar de nós aqui, gaúcho. Você vai comer um churrasco, tem que ter sal. Se tem o sal, não precisa ter tempero. O sal produz o tempero. Então, a igreja, de fato, ela é o sal da terra, é o que conserva. É o que conserva. Então, o que acontece? Jesus vem e leva embora o sal da terra. Tudo aqui vai ficar sem gosto. Tudo aqui vai ficar sem graça. Para você ter uma noção, a Bíblia diz lá no livro do Apocalipse que os homens correrão, ou seja, os homens procurarão a morte, e a morte esconder-se-á deles. Ninguém quer morrer hoje. Pergunta para qualquer um se ele quer morrer. Ninguém. Viver é bom. Se alguém falar que viver não é bom, viver é muito bom. Ninguém quer morrer. Mas a Bíblia diz que vai ter um período de pelo menos 7 meses. Que os homens procurarão a morte, correrão atrás da morte, e a morte vai fugir deles. Aí eu imagino o seguinte, alguém correr atrás da morte é porque viver não está compensando. Ou seja, ele está vivendo uma situação tão desesperada, uma situação tão, digamos, tão fora de si, que era melhor ele morrer do que viver. E a Bíblia diz que ele não vai conseguir morrer. Que coisa terrível isso. Querer morrer e não poder morrer. Isso tudo é um efeito pós-arrebatar da igreja. Pós-arrebatar da igreja. Esta palavra aqui nessa noite é para você se despertar. Porque eu sei que tem pessoas aqui que às vezes ele vem, Jesus tem plano, Jesus quer te salvar, Jesus tem uma obra na sua vida, tem uma obra no seu coração, e você fica resistente, ele está te chamando, ainda hoje, ele quer salvar você, porque de fato ele quer levar você para a glória no arrebatar da igreja. Este povo que está aqui nesta noite, quando Jesus irá arrebatar, a maioria, eu creio assim, vai desaparecer. A maioria vai, ó. Cadê? Ué, estava ali agora, sumiu. O arrebatar da igreja, será isso? Mas, veja bem, onde é que eu quero ir com a palavra aqui? A respeito do anticristo. O anticristo, ele se manifestará pós o arrebatar da igreja. Vamos lá por partes. Versículo de número 6. E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Ou seja, ele quer se manifestar, mas ele não pode. Ele está sendo impedido, ele está sendo resistido. Vamos lá. Porque já o mistério da injustiça opera. Paulo está dizendo que na época dele, o mistério da injustiça já estava operando. Somente há um que agora resiste, até que do meio seja tirado. A maioria dos estudiosos defendem que este um que está resistindo, somente há um que agora resiste, até que do meio seja tirado. A maioria dos estudiosos defendem que é a presença do Espírito Santo sobre a igreja.
que o anticristo quer se manifestar, mas o Espírito Santo está pairando ainda sobre a igreja, porque tem pessoas que serão salvas ainda no meio deste mundo tenebroso de pecado, que o Espírito Santo vai convencer e trazê-lo para a presença de Deus, e ele fará parte da igreja que vai subir no arrebatamento. Pode louvar o Senhor. A maioria defende. Tem uma outra vertente que defende que é o sistema que está implantado hoje. Então, faz um certo sentido. Faz um certo sentido também. Então, tem leis, tem sistemas, e você percebe-se, sem aprofundar-se até por uma questão ética, mas existem algumas leis que elas estão sendo mudadas. Quem é da minha época, eu sou da década de 70, presenciou algumas coisas. Nós estamos em 2020. Mudou-se muito, muitas leis estão sendo, muitas coisas que outrora, que para nós hoje é um absurdo, e que para alguns não é, isso é normal. Eu poderia citar nomes, mas não vou citar nem ideologia, nem sistema. Mas eu creio que vocês são inteligentes. Então, o que outrora havia uma certa resistência, o que outrora havia uma certa dificuldade, porque ninguém aceitava, não precisava a pessoa ser crente, qualquer pessoa resistia a determinadas coisas, hoje é totalmente liberado. Hoje está totalmente voltado. Ou seja, também alguns defendem que é o sistema que está sendo resistido, mas que vai ser tirado, que vai vir um outro sistema, e esse sistema na realidade seria o palco que está sendo armado, porque na sequência do versículo 8 diz: e então, depois que este que agora resiste, até que do meio seja tirado, ele vai sair do meio, então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor. Esta palavra esplendor no grego quer dizer epifaneia da sua vinda, ou seja, o brilho da presença de Jesus voltando para arrebatar a igreja, ou seja, voltando junto com a igreja, vai desfazer o anticristo. Você quer ver? Olha o que vai acontecer com o anticristo aqui, rapidinho, o nosso horário, que é até às 9 só. 14 de Zacarias 12, diz assim: e esta será a praga com que o Senhor ferirá todos os povos que guerrearem contra Jerusalém. O anticristo ele vai formar uma confederação de nações para invadir Jerusalém, a capital de Israel. Olha, e esta será a praga com que o Senhor ferirá todos os povos que guerrearem contra Jerusalém. A sua carne será consumida, estando ele de pé, e se lhes apodrecerão os olhos nas suas órbitas, e lhes apodrecerá a língua na sua boca. Terrível, né? Ou seja, uma praga que Deus espalhará, e isso aqui acontecerá literalmente com o anticristo. Vamos aqui discorrer mais alguns versículos bíblicos. Apocalipse 19, 11. O que eu acho, antes de ler o Apocalipse, eu vou dar mais uma discorridinha aqui em Tessalonicenses. O que me chama a atenção é o seguinte, versículo 9, eu vou dar sequência aqui. E esse quem? A vinda do anticristo é segundo o poder do diabo. Por quê? Qual é o poder que ele vai usar? Com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. De mentira. Você percebe o seguinte, nós pregamos a verdade absoluta de Deus aqui nesse lugar. Eu estou pregando aqui para vocês a palavra de Deus. Tem outros pastores também que assumem a tribuna aqui, que pregam a verdade da palavra de Deus. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês, isso aqui era para estar tomado de gente, em pé, gente para todo canto. Mas se de repente você vê determinados movimentos por aí que você vê nitidamente, porque qualquer pessoa que tem um Espírito Santo, ele consegue discernir muito bem as coisas. Ele não é enganado pelo diabo porque ele tem a palavra de Deus como regra de fé para a vida dele. Ele sabe o que é certo, o que é errado. Deus deu para a igreja o discernimento de espíritos. Aí qualquer movimento estranho, marrota.
Qualquer coisinha que tiver que lavar pé, beijar pé, alguma coisa assim que você imaginar, não cabe de gente. Porque na realidade a gente vai entendendo o seguinte, que a operação aqui é um espírito, meus amados, que age, olha só, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. Faz de fato sinais acontecerem, faz até prodígio acontecer, mas é mentira. Ou seja, na realidade não tem conteúdos. Ali você vê sinal, ali você vê milagre, mas não tem conteúdo. A pessoa leva uma vida lá vão ter, de qualquer maneira, totalmente descompromissada com a palavra de Deus. Isso não pode ser o Espírito Santo que está agindo. Quem entendeu, diga glórias ao nome do Senhor. Porque o Espírito Santo, para agir, ele exige santidade. O Espírito Santo, para operar, ele exige sinceridade. Ele não opera onde tem uma adultério, onde tem a mentira, onde tem um pecado, seja ele encoberto, seja o que for, porque é fato, se o pecado estiver encoberto, Deus traz à tona. Mas eu quero dizer para você aqui nessa noite, nós passamos pelo sangue de Jesus, que já nos purificou de todo o pecado. Vamos lá. E com todo o engano da injustiça. Só que aí entra um porém aqui. Isso aqui é forte. E com todo o engano da injustiça para os que perecem. Não é para os salvos. Ele consegue enganar os que vão perecer. Os salvos não. O salvo está no meio da igreja salva. O salvo procura viver numa igreja que cobra de você santidade. Uma igreja que cobra de você viver longe do pecado. Eu quero dizer para você aqui nessa noite, se você vai em algum lugar e não cobra nada disso para você, descarta. Isso não vale para você. Nós precisamos estar em algum lugar onde nos cobre para viver dentro desta palavra. Olha só. E com todo o engano da injustiça para os que perecem. Sabe por quê, irmãos? Porque eles não receberam o amor da verdade para se salvarem. A palavra foi pregada. O evangelho foi anunciado. Eles simplesmente não quiseram. Preferiu o pecado. Ah, não, eu não vou ficar aqui não. Porque aqui tem que andar assim, aqui tem que andar de saia, aqui tem que andar com camelo, aqui não pode usar pinturas, aqui não pode assistir uma novela. Não, lá naquela outra lá pode. Quem é sal da terra aí? Quem é a luz do mundo aí? Aí, ó, a Bíblia diz o seguinte, versículo de número 11. Por isso, ou seja, por esta rebeldia. Porque isso aqui, irmãos, é iniquidade. O que é iniquidade? É um pecado feito consciente. O pecado é uma coisa, iniquidade é outra. A iniquidade, você sabe que aquilo é errado, mas você pratica. Isso se chama iniquidade. Então, o que acontece? Por isso, por este motivo, pela dureza do coração dessas pessoas, Deus lhes enviará a operação do erro para que eles creiam a mentira. Porque a verdade de Deus veio e eles resistiram à verdade. Eles descartaram para a sua vida a verdade da palavra de Deus. Aí a Bíblia diz que Deus enviou o espírito do erro no meio deles para que eles creiam na mentira. Porque a verdade veio, mas foi resistida. Mas eu quero dizer para você aqui nesta noite, no nome de Jesus, Jesus disse assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. A mentira é do diabo, ele é o pai da mentira. Mas nós estamos na verdade da palavra de Deus. Mas por que Deus permitiu isso? Sabe por quê? Para que essas pessoas sejam julgadas. Julgadas. Todos os que não creram na verdade antes tiveram o prazer na iniquidade. O julgamento de Deus vem. O julgamento de Deus virá. Aí eu quero aqui emendar, já que o meu horário está estourando. O pastor João pode subir aqui no altar. Apocalipse capítulo 19, 11. Apocalipse 19, 11. Vai falar o quê? Olha o que o nosso Jesus vai fazer. Eu digo para você uma coisa, você que está aqui na igreja, na presença de Deus, eu sei que a luta está travada para você, não desista. Você está do lado do mais forte. Você está do lado de Jesus, não desista.
Não olhe para trás, não olhe para a direita. Talvez alguém está lhe convidando, talvez alguém está lhe dizendo: vem para cá que você vai ganhar dinheiro. O reino de Deus não é comida, não é bebida. O reino de Deus é glória, o reino de Deus é maravilhas, o reino de Deus é unção, o reino de Deus é virtude, o reino de Deus é poder, o reino de Deus é a presença de Deus. Apocalipse 19:11. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos era como chama de fogo. Sobre a sua cabeça havia muitos diademas. Tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue. E o nome pela qual se chama é a palavra de Deus. E seguia-no os exércitos que há no céu, em cavalos brancos, vestido de linho fino, branco e puro. E da sua boca saiu uma aguda espada para ferir com ela as nações. E ele as regerá com vara de ferro. Ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho, do furor, da ira do Deus Todo-Poderoso. E na sua veste e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E vi um anjo que estava no sol e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu: vinde e ajuntai-vos à ceia do grande Deus, para que comais carne dos reis, carne dos tribunos, carne dos fortes, carne dos cavalos e dos que sobre eles assentam, e a carne de todos os homens livres e servos, pequenos e grandes. Presta atenção aqui agora. E vi a besta, essa besta que é o anticristo. E vi a besta e os reis da terra e seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que está sentado sobre o cavalo e ao seu exército. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, os dois, um líder político e um líder religioso. O falso profeta que diante dela fizeram os sinais com que enganou, gente, isso é muito forte, com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos num ardente lago de fogo e enxofre. E os demais, os que estavam em companhia do anticristo, do falso profeta, foram mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Jesus saiu para guerrear e para vencer. Aqui mostra, digamos, o fim trágico do anticristo e do falso profeta, que serão os primeiros a inaugurar literalmente o Geena, que é o inferno, que é o lago de fogo e enxofre. Eles serão lançados vivos lá. Aí você pergunta: pastor, e a igreja nessa hora? A igreja nessa hora estará com o Cordeiro, estará junto com aquele que vem assentado sobre um cavalo branco. Jeremias. Deixa eu ver aqui rapidinho. Apocalipse 13. Apocalipse 13, 11 e 13. Apocalipse 13, 11 e 13. Diz assim: e vi da terra outra besta, e tinha 2 chifres, semelhantes às de um cordeiro, e falava como dragão. Ou seja, a aparência dela era de um cordeiro. Era algo inofensivo. Bom, cordeiro, você vai buscar a luz da Bíblia, Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então ele vem trazendo uma semelhança. Isso aqui na realidade é o anticristo. Porque ele vem, ou seja, ele é o falso profeta, porque ele vem com chifres de cordeiro, parecendo um cordeiro, só que quando ele falava, ele era um dragão. O dragão é o diabo. E excede todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e o que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada. E faz grandes sinais, gente, presta atenção nisso. Grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra à vista dos homens. Os homens se maravilharão
Uns vão dizer assim, é Moisés, outros dizem é Elias, é Deus, e não era um engano, era o espírito do engano, porque na realidade, se a gente for ler todo o texto, que eu não vou ter tempo aqui, de fato, o que nós estamos vivendo, por isso que João, ao escrever na sua primeira epístola, no capítulo 2, no versículo de número 18, ele vai dizer, filhinhos, deixa eu ler aqui, senão eu vou falar de mim, eu vou ler, 1 João, capítulo 2, versículo de número 18, aqui já pertinho do Apocalipse, 2,18 do livro de 1 João 2,18, deixa eu ver, isso mesmo, filhinhos, é já a última hora, e como viste que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. Bom, João falou na época dele isso, na nossa época, até lá, recente agora, tinha um José Luiz de Miranda. Bom, ele já morreu, eu posso falar dele. Ele dizia que ele era Jesus. Os frequentadores da igreja dele, tem uma igreja dele lá em São Paulo, que se chama Crescendo em La Gracia. Ele é da Costa Rica, um porto-riquenho. Ele dizia que ele era Jesus. Os membros da igreja dele tatuavam aqui no braço o número 666. É uma coisa terrível. Procura na internet que você acha. Aí ele passava, as pessoas achavam que era de fato Jesus. E ele dizia que não ia morrer. Morreu agora, tem uns 2 ou 3 anos, morreu. E ele dizia que quando morresse ele ia ressuscitar. Morreu, está morto, deve estar só os ossos lá agora. Porque na realidade o único que morreu e ressuscitou se chama Jesus de Nazaré. E a boa notícia é que ele está aqui. Vamos lá, Apocalipse 14, 9 a 11. Nós estamos encerrando aqui, pastor João. Apocalipse, capítulo 14. Eu só fiz umas anotações rapidinho, que hoje o dia foi corrido para mim. Capítulo 14, do 9 a 11, diz assim a palavra de Deus. E seguiu o terceiro anjo, dizendo com grande voz, se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o sinal na testa ou na mão, também o tal receberá do vinho da ira de Deus, que deitou, não misturado, no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. E a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, e não tem repouso, nem de dia, nem de noite. Os que adoram a besta e a sua imagem, e aquele que receber o sinal do seu nome. Eles estão dizendo aqui, a palavra de Deus está dizendo a respeito do número 666. Este número 666, se a gente for buscar aqui mesmo no livro do Apocalipse, eu não vou ter tempo para hoje, que o meu horário esgotou, você vai compreender que ele vai de fato acontecer, está prestes a acontecer, está muito próximo de acontecer, só que ele só vai acontecer depois que Jesus raptar a igreja. O que eu aprendo com isso? Que Jesus está muito perto de buscar a igreja. Você está tão preocupado com as coisas suas, você está tão preocupado com a vida de A, a vida de B, você está tão preocupado e você não está preocupado nem um pingo com a sua vida espiritual, como é que você está com Deus, e Deus está dizendo, os sinais estão mostrando, Jesus está chegando, já dá para ouvir os passos dele, vindo aí, chegando aí. Aleluia! Olha aqui, meus amados irmãos, pós o arrebatar da igreja, já eu posso dizer aqui na grande tribulação, eu vou ler mais uns 3 versículos apenas. Apocalipse 16, 2 diz assim, e foi o primeiro, aqui já é o derramar das taças da ira de Deus sobre os homens, a igreja a essa altura estará na glória. E foi o primeiro anjo e derramou sua taça sobre a terra, e fez-se uma chaga má e maligna, além de ser má, era maligna. Chaga é doença nos homens que tinham o sinal da besta e que adoravam a sua imagem. Vai receber uma doença tão terrível, uma chaga má e maligna. É o versículo de número 8 e 9 do mesmo capítulo. O quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol e foi permitido que abrasasse os homens com fogo. Ou seja, o sol vai se aquecer muito mais do que está aquecendo atualmente. Você está estranhando, né?
Tem algumas temperaturas aqui que eu, pelo menos, ouvi algumas pessoas dizerem que nunca tinham visto antes, que aqui não era assim, que agora está com... Ou seja, você percebe que tem um sistema malévolo, trabalhando, dizendo muito sobre ecologia, sobre meio ambiente, porque na realidade eles nunca vão aceitar, porque é um sistema ateu, é um sistema falido, é um sistema que não tem a palavra de Deus como regra de fé. Eles querem inventar uma desculpa, uma história, porque digamos, o mundo está para pegar fogo, eles não querem aceitar a palavra de Deus. Aí eles começam a dizer que é o meio ambiente, que o homem está destruindo o meio ambiente, mas a luz da palavra de Deus, na realidade, é o pecado que está destruindo o mundo. Isso aqui vai pegar fogo. Para você escapar, aceita Jesus. Olha o que diz aqui, versículo 8 e 9 do capítulo 16. E os homens foram abrasados com grandes calores e blasfemaram o nome de Deus, que tem poder sobre estas pragas, e não se arrependeram para dar glória a Deus. Ao invés do homem se arrepender, ele vai endurecer o coração. Mas a Bíblia nos mostra, meus amados irmãos, que a igreja será salva, a igreja será arrebatada. Eu pergunto aqui nessa noite, quem faz parte da igreja salva, erga as duas mãos para o céu, arrebenta de dar glória a Deus. Tem mais uma coisa. O profeta Isaías, eu fecho aqui para o pastor Joel. O profeta Isaías, no capítulo 30, no versículo de número 26, ele vai dizer uma passagem aqui, 750 anos antes de Jesus nascer. O profeta Isaías já estava profetizando coisas que o Apocalipse estava dizendo que vai acontecer para o futuro, mas não está muito longe. Nós nunca fomos tão abrasados com calores como estamos sendo recentemente. E eu quero dizer para a igreja, não te preocupas, te prepara o teu coração na oração, no jejum, porque o rei vem vindo, o rei vai buscar a igreja, o rei vai arrebatar a igreja. 26 do capítulo 30 de Isaías diz assim: e será a luz da lua como a luz do sol, ou seja, a lua vai brilhar como o sol, e a luz do sol 7 vezes maiores como a luz de 7 dias. O sol vai brilhar 7 vezes mais. Se ele brilhar 7 vezes mais, ele vai aquecer-se 7 vezes mais. Espera-se temperaturas para quase 100 graus centígrados. Bom, 100 graus centígrados é quando a água entra em estado de ebulição. Começa a ferver na panela, você pode pôr o termômetro lá, está 100 graus. Vai queimar. E eu vou dizer uma coisa, Jesus, sabe por que não aconteceu nada disso ainda? Sabe por que nós estamos vendo somente pinceladas disso? É porque você está aqui. É porque você serve a Deus. É porque você é sincero ao Senhor. Através dessa pessoa tão fraquinha que é você, Deus está conservando este mundo. Mas este povo aqui vai subir. Este povo vai ser chamado para o Senhor. Este povo será arrebatado ao Senhor. Fica de pé.